Voltando aqui para as nossas questões brasileiras, uma juíza federal de Brasília mandou deportar o ex-ativista italiano Cesare Battisti. Ela atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e considerou nulo aquele ato do governo que concedeu a permanência a Battisti aqui no Brasil. Ele foi condenado à prisão perpétua na Itália por assassinato. Battisti conseguiu o status de refugiado político pelo governo brasileiro em 2009. A juíza Advercide Abreu considerou nulo o ato do governo que autorizou a permanência e o trabalho de Cesare Battisti aqui no Brasil. Para a juíza, ele deveria ser deportado para um dos países onde esteve antes de fugir para o Brasil, ou seja, para a França ou o México. Segundo a juíza, o Conselho de Imigração do Ministério do Trabalho não poderia ter autorizado a permanência dele aqui, porque a legislação brasileira não permite que estejam no Brasil pessoas condenadas em outros países. Battisti foi condenado à prisão perpétua pelo governo italiano por homicídio, quando participava de um grupo comunista armado. O caso foi muito discutido aqui no Supremo Tribunal Federal e decidiu que caberia ao presidente da República dizer se Battisti deveria ou não ser extraditado, como queria o governo italiano. Na época, o então presidente Lula considerou Battisti um perseguido político e decidiu que ele poderia permanecer aqui no Brasil. Para a decisão de hoje da Justiça, ainda cabe recurso no Tribunal Regional Federal, no Superior Tribunal de Justiça e aqui no Supremo. De Brasília, Viviane Basile para a Globo News. O advogado do ex-ativista italiano, Cesare Battisti, disse que vai recorrer da decisão dessa juíza federal, Advercide Rates Mendes de Abreu, que determinou essa deportação. De acordo com a defesa de Battisti, enquanto não se esgotarem os recursos da defesa, ele continua no Brasil. E a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2009, continua válida. Ainda de acordo com o advogado, essa decisão ainda não foi publicada e a defesa não foi notificada. A decisão da deportação. A defesa não foi notificada oficialmente. Para completar, uma última informação, Cesare Battisti mora em São Paulo. Vou falar um pouco mais sobre esse assunto, voltar a falar com o Fernando Zilvetti, que é especialista em relações internacionais e políticas públicas. Fernando, obrigada mais uma vez. Bom, uma reviravolta aí, né? Depois de 2009, quando foi concedido, então, o direito dele ficar, agora a justiça entende que um condenado não pode ficar e pede a deportação dele. Esse é mais um resultado de uma ação intempestiva. Quando o presidente decidiu por manter o Cesare Battisti no Brasil, ele o fez provavelmente sabendo que isso teria consequências, mas mesmo assim decidiu fazê-lo. Quando uma pessoa foi condenada num país por um crime doloso e essa condenação resultou num pedido de extradição e essa extradição foi julgada válida pelo Supremo Tribunal Federal, o que se tinha que fazer o presidente era apenas fazer o decreto de extradição. Nesse decreto de extradição, para não gerar uma crise institucional, para que o executivo não decida contra o que o judiciário decidiu, era de bom tom que ele simplesmente decretasse a extradição do Cesare Battisti, como ocorre em todos os casos de extradição. O Supremo decide e o presidente só assina o decreto de extradição, que é de competência exclusiva do presidente da República. Então é uma competência justamente para dar esse tom institucional. Um é o chefe do judiciário e o outro é o chefe de governo. Como é um ato de governo, representa o governo, o presidente então deveria simplesmente extraditá-lo. Ao não fazê-lo, respeitando a cabeça dele, o que ele pensa sobre isso, se criou um problema institucional, porque esse cidadão não é extraditado, ao mesmo tempo que ele não pode ser considerado um estrangeiro com visto permanente no Brasil,
Porque a lei impede que se conceda o visto permanente para pessoas condenadas por crimes dolosos. Então ele ficou com uma situação bastante desconfortável, porque ele nem é um cidadão regular no Brasil, nem é um extraditado. Ele corre o risco, sim, de ser deportado, porque ele não tem uma situação regular. E quem concedeu um visto permanente para ele, provavelmente não observou a lei. A lei é clara, a lei diz, olha, eu não posso ter visto permanente se eu tiver uma condenação por crime doloso. Claro, agora, que isso vai ser analisado ainda na justiça, né? Fernando, não há como não observar que isso acontece, esse pedido de deportação acontece no momento em que a Itália está definindo sobre a extradição do Pizzolatto. Tem alguma, na sua opinião, tem alguma correlação? Esses dois fatos podem ser relacionados? Olha, assim, circunstancialmente sim, mas do ponto de vista jurídico, não tem uma coisa, não tem relação direta com a outra. Pode ser que calhou da Procuradoria se insurgir contra a situação do Cesare Battisti agora, mas acredito que esse tema já vem sendo analisado há mais tempo. E, naturalmente, existe um certo desconforto das instituições brasileiras, que são sempre mais fortes do que as pessoas, em relação a um tema que foi suficientemente discutido pelo Supremo Tribunal Federal. A Justiça decidiu que, efetivamente, esse cidadão italiano não deveria ficar no Brasil, e mesmo assim ele ficou. E ficou numa situação imprópria, sem visto, e ao recorrer ao pedido de visto, quem deu o visto para ele, a comissão responsável por isso, o fez sem observar a lei. E aí, naturalmente, a Procuradoria da República, por dever de ofício, não é porque ela queira, ela é obrigada a fazer isso, ela acionou a Justiça Federal. Então, a Procuradoria agiu corretamente. Ela viu que existe um órgão dando visto sem observar a lei, como ela é vigilante da lei, ela vai lá e aciona o Judiciário para que o Judiciário analise esta questão específica, ou seja, a concessão de um visto permanente a um cidadão condenado por crime doloso em outra jurisdição. Fernando Gilvetti, muito obrigada mais uma vez pelas suas explicações, pelas suas análises aqui na edição das 6. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado.